Muito bom dia. Quero cumprimentar os nossos telespectadores e a você, Beth. Quero reiterar a minha sincera, profunda admiração. É sempre um banho de cultura que você nos dá quando um evento cultural é o tema da sua intervenção. E nós somos todos reconhecidos e cumprimentamos você. Pode fazer isso em público, né? Nossa, fico lisonjeada. Muito obrigada, senador. Vindo de um senador da República, fico muito contente. Muito obrigada. Muito obrigada. Porque é um tema que me apraz e você tem uma visão muito ampla e diversificada. Então merece aqui o meu registro, meu cumprimento e incentivo, se for o caso. Eu gostaria só que você me permitisse fazer uma brevíssima referência ao que o Bruno falou há pouco sobre o que está acontecendo na apuração dos fatos do dia 8. O que falta abrir, Bruno, é a caixinha das omissões. Por que tinha 20 só do batalhão de choque? Porque os efetivos foram reduzidos, e é isso que tem que ser investigado. Quem reduziu? Porque 48 agências sabiam, desde o dia 6 de janeiro, que o Congresso e outros prédios da Esplanada iriam ser invadidos. Então, quem é que reduziu o efetivo? Esse pessoal que apanhou, que correu risco de vida, vai processar a autoridade que mudou o quadro de distribuição de trabalho do plano escudo. Ninguém falou ainda sobre isso. A omissão não foi investigada ainda. E a omissão está sendo escondida pelos mesmos que postergaram durante 6 meses, 5 meses e pouco, a instalação da CPMI. Por isso que a gente recebe sempre, na CPMI do Congresso, a 5ª versão. Primeiro vagão, segundo vagão, terceiro vagão, quarto. O 5º é que chega para nós. E nenhuma investigação sobre omissos. Omissão do governo nas várias instâncias e agências. Nada disso foi investigado, mas será investigado. Quanto a essa negociação, suposta negociação, eu quero dizer que o meu partido, como partido político, nunca comentou esse assunto. Agora, é natural que o presidente da República procure ampliar a base, né? Já sofreu várias críticas, né? Teve derrotas e teve vitórias também no Congresso. Nas boas causas ele tem tido vitória. Vai ter, por exemplo, um arcabouço fiscal, que é uma coisa necessária para o país, vital. Na reforma tributária que o Senado vai conduzir com espírito federativo, visando a simplificação e a competitividade do Brasil. E a única observação que eu posso fazer, com um pouquinho de experiência, é que o presidente é um homem experiente, vivido e sofrido. Ele não pode repetir os erros do mensalão, e muito menos os erros do petrolão. Então, muito cuidado com a história de entregar um ministério, porque a responsabilidade continuará sendo dele. Senador, Pedro falando aqui de Brasília, queria primeiro de tudo agradecer a presença do senhor e também a sua audiência e sua contribuição aí ao que a gente falou agora há pouco da CPI dos atos golpistas, da qual o senhor, inclusive, faz parte. E a minha pergunta é a seguinte, senador, em relação ao progressistas, né? Essa negociação está em curso, inclusive o nome do deputado Fufuca, que é o líder do partido na Câmara, já médico, foi indicado. Um bom médico, ele é um bom médico. E aí, esse nome já foi indicado e enquanto essa negociação corre, claro, ela tem ali como pano de fundo, claro, um aumento da participação da Câmara na esplanada. Eu queria saber de que maneira o Progressistas no Senado vai se portar se de fato se concretizar a entrada de um quadro do partido na esplanada dos ministérios. Olha, o deputado André Fufuca é líder da bancada. Portanto, ele não é apenas um deputado. E o partido tem uma posição que já foi externada pelo presidente Ciro Nogueira de maneira muito clara. Eu não vou falar por ele. Mas o que nós estamos tratando neste momento, como partido político, é de uma agenda de prioridades para o país. Nós não estamos
em momento algum, me foi consultado sobre o que eu penso sobre fulano ou beltrano participar do governo. Disseram que, se isto acontecer, certamente haverá alguma espécie de manifestação do presidente do partido, que tem externado repetidamente a sua posição de oposição ao atual governo, mas não de oposição ao país. Então, nós vamos ter uma agenda muito clara e definida a respeito de prioridades para o país. Agora, a indicação de uma pessoa, isso não vai acontecer. Vou lembrar um nome, repito, você mencionou o nome do deputado André Fufuca, é um líder, é um moço de grande trânsito, capacidade de negociação. Agora, eu entendo que uma participação pessoal no governo é uma questão da pessoa. Nosso partido não me lembro de um partido ter estabelecido uma regra de que você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Mas eu acho que essa negociação está sendo muito mais embalada pelo recesso, sabe? Um pouco de falta de assunto, um pouco de necessidade de criar tensões e expectativas. Como eu nasci no dia de São Tomé, eu prefiro ver as coisas acontecerem, pelo menos se delinearem para formar juízo. O senador, aproveitando que o senhor falou sobre essa postura de oposição, mas não de uma oposição pura e simples, mas de um projeto de país, de que maneira o senhor acredita que o Progressistas e, claro, o seu mandato vão acompanhar a questão da reforma tributária no Senado, já que essa é uma pauta muito importante para o governo, mas que também economistas acreditam ser muito importante para o país? Primeiro, o recado de São Tomé. Os avulsos, ou seja, a redação final da reforma tributária ainda não chegaram no Senado, pelo menos até ontem. Isso é um dado de situação fática. É claro que nós estamos estudando com base nos anais da discussão. O partido, a nossa bancada no Senado, já tem um ponto de vista muito claro sobre as regras que nós vamos seguir. Primeiro, a reforma tributária simplifica? Aparentemente, sim. Quando você reduz o número de impostos, quando você instala um sistema digital moderno para efetuar a operação, digamos, tributação, cobrança, você simplifica. Isso já representa 0,5% de PIB, só a simplificação. Primeiro ponto, aparentemente há uma evolução positiva. Segundo, menos Brasília e mais Brasil. Aí, alto lá. Essa criação de conselhos, agências reguladoras, o que seja, para distribuir dinheiro arrecadado centralizadamente, alto lá. Isso aí é mais Brasília e menos Brasil. Nós, que somos a Casa da Federação, vamos botar um olho muito crítico nisso aí. Eu, pessoalmente, sou contra a criação desses conselhos, mas alguma regulação tem que haver, e talvez o próprio Senado, que é a Casa da Federação, possa exercer essa função numa comissão própria. Por que não? É a Casa da Federação, ou vamos criar uma agência, gastar uma fortuna para criar um polo de lobbies, lobby de Estado, de município, de regiões. Isso é muito ruim. O princípio é ruim. Mais Brasília e menos Brasil é contra o Pacto Federativo. Portanto, eu vejo, muitos de nós já percebemos que isso é uma conspiração contra a federação. E o terceiro aspecto é a carga. Como a Câmara não fixou alíquotas, nós vamos ter que fazer um curso de marcenaria e serralheria para criar travas. Será que eu estou me fazendo entender? Travas são dispositivos que impedem que você ultrapasse uma certa carga tributária no serviço excepcionalizado ou não, e na atividade econômica. Que quando você tem um pacote com 150 atividades beneficiadas, consequentemente, outras tantas serão sobrecarregadas.
E isso não é reforma tributária. Isso é uma redistribuição provavelmente injusta de carga tributária. Então, esses são os 3 princípios. Simplificação, pacto federativo tem que ser respeitado e aprimorado, e cuidado com a carga tributária. Falava-se em 24%, 25%, tem gente calculando que a projeção vai dar 36%. Então, são os 3 cuidados que o nosso partido, nossa bancada do Senado, do Progressistas, já cuidou. Portanto, nós não somos contra a reforma tributária. Eu defendo a reforma tributária há 30 anos. Agora, como dizia, o diabo mora nos detalhes. E, nesse caso, não são detalhes, são escolhas que nós vamos ter que rever. É isso. A gente agradece muito sua presença aqui, senador Esperidião Amin. Bom, já comecinho de final de semana para o senhor, viu? Quase. Muito obrigado e prossigam nesse esclarecimento. Isso é muito importante para a sociedade brasileira. A reforma tributária é um dos pontos fundamentais para a modernização do Brasil e para que ganhemos competitividade com justiça tributária e com descentralização de responsabilidade. Muito obrigado. É isso.